Sejam muito bem-vindos. Eu acho que não vai dar para escutar direito porque tem um barulho do ventilador do notebook. Vamos conversar um pouco sobre linhas do tempo. Sobre a nossa linha do tempo atual. Se estiver me ouvindo aí, tudo bem. Vocês já assistiram o filme Interestelar? Esse filme foi o gatilho que eu... Deixa eu ajeitar aqui. Foi o gatilho que eu tive para buscar o conhecimento, sabe? Eu sempre tive curiosidade de saber como funciona o universo, como funciona a nossa realidade, né? E esse filme foi muito importante. Ele deu um estalo na minha cabeça, que eu assisti ele mais de 5 vezes e eu ainda aprendia coisa nova no filme, né? E sobre questão de linhas do tempo. Eu vou explicar um pouco sobre como é o filme Interestelar. Primeiro o cara, ele é um astronauta, né? Vou dar até um spoiler aqui. Que ele tem um contato extraterrestre com algo sobrenatural, entre aspas. Só que não é sobrenatural, né? No filme inteiro, bate muito na questão do acesso ao passado e também ao futuro, onde as linhas do tempo se cruzam. Que lá na frente ele descobre que quem entrou em contato com ele mesmo no presente, que era o passado, foi ele no futuro. Ele cai num buraco negro, né? E entra no universo da singularidade. E lá ele descobre. E lá também tem a questão de como o tempo é relativo, dependendo de onde você está e a proximidade que você está de um buraco negro, né? E como isso se intercala. Hoje a gente vê que tudo que temos hoje, que tem de tecnologia, de alguma forma, ela já existia, né? Ela só foi transmitida para nós, do nosso futuro. Por incrível que pareça, do nosso futuro. Então, quem cria as tecnologias, quem desenvolve essa parafernália eletrônica aí, é porque essas pessoas tiveram acesso a linhas do tempo no futuro. Entendeu? Toda ideia, toda criação, ela não é nova. Entendeu? Ela é nova no momento presente, mas ela já existia no futuro. E dá um bug na cabeça esse assunto, porque a gente acha que existe a criatividade, que existe coisas novas. Na verdade, não é novo, né? Só que a gente só avançou no tempo. A gente já está em outra realidade. E... Cara, é muito complexo, é muito profundo, sabe? E tudo que envolve falar sobre isso, sobre esse tema, sobre você poder mudar o passado e mudar o futuro, é a melhor coisa que tem para conversar. Hoje, provavelmente, eu estou aqui falando sobre esse assunto, mas de alguma forma, quando eu era criança, eu já sentia que eu ia fazer isso, sabe? Eu já sentia que eu vim nesse mundo e eu já sentia essa minha diferença, sabe? Essa coisa que me incomoda, um vazio no peito de algo que eu quero ter, que eu sei que tá ali, mas eu não sabia reconhecer o que era, entende? O vazio, esse vazio que a gente sente, que pelo menos eu sinto,
ou eu sentia esse vazio, é porque eu não sabia o que me faltava. Eu não sabia o que estava faltando na minha linha do tempo. A questão de existir espíritos, de existir realidades diferentes, de coisas que a gente, sobrenaturais, né, a gente chama, de certa forma ali não é sobrenatural. De algum modo, a gente quando tem contato sobrenatural com alguma coisa, é algo que está, digamos, numa dimensão diferente, ou então num futuro, ou numa dimensão acima que convive com a gente, que está nessa mesma realidade aqui, só que em níveis diferentes de consciência, entende? Já tive experiência, a última, mais recente, foi que há muito tempo, acho que tem mais de 20 anos, que eu não sentia e não via a presença de alguém perto de mim. A primeira vez, quando isso aconteceu, eu tinha 7 a 8 anos, quando eu vi claramente um ser no meu quarto. Eu dormia com a minha irmã nessa época e a gente não tinha porta no quarto, era aquele pano, né? E esse homem entrou, ia levantar para fazer xixi, já era de madrugada, né? E no quarto da minha irmã, da gente, tinha uma telha, que era aquelas telhas transparentes que ilumina muito. E nesse dia tava uma noite de lua, tava bem claro o meu quarto. Aí esse homem chega lá, entra no quarto, né? Tira o pano assim, entra. E eu pensava que era o meu pai, a sensação que eu tinha com meu pai, pela aparência da pessoa, não dava para ver o rosto. Eu sabia que era homem por causa da fisionomia. E esse homem estava todo de branco. E eu chamei pai e não respondeu, né? Aí eu chamei de novo e não respondeu. Aí eu fiquei com medo, né? Muito medo, travou. Tava com vontade de mijar, passou na hora, entendeu? Foi muito forte aquela coisa que eu estava vendo ali, que eu estava presenciando. E esse homem foi em direção, eu chamei, mas ele não me deu atenção, ele foi em direção à minha irmã, pegou no pé dela assim, botou a mão no pé dela. Aí eu me cobri, né, cobri meu rosto, né, que criança pensa que lençol protege de tudo. Eu me cobri e apaguei, travou a vontade de fazer xixi na hora. E no outro dia eu fui contar para minha irmã o que tinha acontecido, cara, eu contei chorando demais, porque foi muito medo. Eu passei 20 anos sem ter essa mesma experiência. Aí, recentemente, aqui na minha casa, essa pessoa apareceu. Eu estava mais ou menos meio acordada, meio dormindo. E eu senti como se alguém tivesse aberto a porta do meu quarto. Quando eu fui ver, não, sabe? E essa pessoa, eu senti um vento na minha cabeça, né? Porque o ventilador fica para os meus pés e esse vento veio na minha cabeça, assim, como se alguém tivesse aberto a porta do quarto. E essa pessoa chegou e sentou na ponta da cama, né? Sentou e pegou assim, botou a mão na minha perna. E eu senti um pouco de medo, mas passou, foi um medo rápido, assim, só do susto, um pouquinho, né? Aí eu levantei da cama, acendi a luz, a porta estava fechada e não tinha ninguém dentro do quarto. Mas eu sabia que era um homem. E eu fui lá, rodei na sala, na casa, né? Bebi água e fui dormir de novo e fiquei bem, não senti medo. Diferente da experiência que eu tive antes. E eu sei que foi alguém que era muito próximo a mim, porque geralmente quando aparecem assim, principalmente para mim, quando eu chego a ver, é sempre algo bom, ou alguma coisa para me proteger, sempre. Nesse mesmo momento eu estava passando por uns problemas mesmo, assim, pessoais e um pouco também profissionais, e aquilo estava me perturbando muito. E, de certa forma esse ser apareceu e no outro dia eu fiquei mais calma, né? Eu fiquei mais como se eu tivesse uma proteção, como se eu me sentisse protegida de alguma forma. Isso não é algo que a gente inventa, sabe? É alguma coisa muito além.
E é um acesso que poucas pessoas têm abertura, sabe? E a gente vai ver com mais frequência. Quem tem abertura para ver essas coisas, ouvir, vai ver com mais frequência. Vai presenciar. E eu acho que, de certa forma, essa pessoa pode ser do meu futuro ou do meu passado. Mas eu acho que é do meu futuro, porque eu não conheço essa pessoa. Não vi nem o rosto, não dá para ver. Tá tudo escuro. E a questão sobre as linhas do tempo, como elas se cruzam, é engraçado. A gente pensa que a gente tem livre-arbítrio, de certa forma o livre-arbítrio é uma ilusão. O livre-arbítrio não existe, a gente é que acha que existe. Pelo poder de escolha que a ilusão da Matrix nos dá. E a questão de ser tudo ilusório, a própria ilusão em si, ela é a que sustenta a realidade. Entende? Todo mundo está vivendo na mesma ilusão. Então, se todo mundo vive iludido, a gente vive numa realidade, mesmo que ela seja ilusória. Então, o que é a verdade? Entendeu? O que é o passado e o futuro? O que é isso? Tipo, como isso pode influenciar na nossa vida, saber que o passado e o futuro são ilusórios e que, de certa forma, eles também são reais porque a gente cria inconscientemente. Com saber. É por isso que tem muitas pessoas aí que sofrem de problemas mentais, elas são esquizofrênicas, psicóticas, e está aumentando essa questão da esquizofrenia, psicose e tudo mais, isso está aumentando, porque a gente não consegue mais pensar com a própria cabeça. A gente vive só nas ilusões. A gente não consegue mais pensar por nós mesmos. E pensar, hoje, as pessoas chegam e falam, não quero pensar porque cansa, dá preguiça. Cara, pensar é você forçar a sua cabeça, seu cérebro, a refletir. E as pessoas não querem refletir. A maioria não quer refletir. Por isso que é poucas pessoas que pensam, poucas pessoas que olham para a vida e refletem em cima dos acontecimentos, tanto no mundo como seus próprios acontecimentos cotidianos. E é gratificante, sabe? É gratificante conversar, aprender sobre a realidade, sobre a Matrix, sobre formas de você se libertar consciencialmente, evoluir a sua consciência para poder superar esse jogo, né, que foi imposto para a gente há muito tempo atrás. Muito tempo. Na Segunda Guerra, eles começaram a fazer estudos do comportamento humano, da mente humana. Isso alavancou diversos estudos, até chegar onde a gente está hoje. Eles usaram os estudos que eles conseguiram, os dados, através de experimentos com pessoas, fazem experimentos tipo, vamos simular aqui que a gente está numa cadeia, ou vamos estudar a mente dos psicopatas, entende? Tudo isso aí é fonte de conhecimento. Eles usaram o quê? Para manipular a gente, para controlar nossas vontades, para controlar o que a gente vê, nossos
nossos desejos, eles impõem desejos na gente, entende? O que você quer hoje é algo que já foi imposto por eles, através da mídia, sabe? Impondo as propagandas principalmente. E você não sabe o que você deseja de verdade, sabe? Da tua essência, você não sabe. A gente se perde, a gente se distrai no meio de tanta coisa que você pode desejar, que você quer ter. A gente se distrai muito, cara. Muito. Você sabe o que você quer de verdade? Além de coisas materiais, você sabe o que você quer? Sério, tipo, você sabe? Você quer o quê? Quem é você? Você sabe quem você é? O que você veio fazer aqui na Terra? Para onde é que você vai? Você sabe? Ou dói pensar nisso? Ou pensar nisso te dá uma crise existencial profunda? Né? Umas perguntas bem profundas, né? De se fazer. E eu estou aqui preparando a aula 2 sobre a Atlântida, que praticamente é o início da civilização humana na Terra, que teoricamente a gente foi feito, né? Nós fomos fabricados pelos seres acima que vieram, digamos, de outro planeta, né? Os exilados de Capela, não sei se você já ouviu falar sobre a queda de Lúcifer e os exilados de Capela. E deles surgiram os Atlantes, que são nossos ancestrais primários. E o conteúdo em si está bem rico, né? Tem muito assunto aqui. Eu tentei resumir o melhor possível para vocês entenderem como funciona, como foi, na verdade, a história em si. Alguns relatos de alguns livros também, né? Falar também sobre o quinto elemento. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Quinto Elemento, muito bom, é um filme muito, muito bom, cara. Ele é antigo, ele é com a Mila Jovovich e com o Bruce Willis, que fala sobre o quinto elemento. Eu acho que por agora a conversa tá boa, né? Tá boa sim. Espero que vocês tenham curtido o lance de conversar sobre as linhas do tempo. Se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o assunto, comenta aí, tá bom? Pode comentar, não tem problema não. E boa noite para vocês.